Olá, voltamos ao nosso curso de Introdução à Programação com Python para Físicos. Hoje nós vamos dar continuidade ao laço de repetição utilizando um novo comando, que é o comando for. Então, sem demoras, vamos dar início aqui ao nosso programa. Então, for, que é para, n, vou dar um exemplo de n. Vamos fazer a soma dos 10 primeiros números, né? Fazer de 0 a 10, certo? Então, vamos lá. Dos 10 primeiros números naturais, a soma dos 10 primeiros números naturais. Então, vamos lá. Definir que o range é 10. Antes de fazer esse programa, eu vou dar uma dica. Toda vez que você for usar o for, a não ser que você utilize sempre, aí você não esquece, eu, por exemplo, sempre esqueço, faz um teste desse aqui. Por exemplo, igual eu estou fazendo aqui. Ó, o n é o que a gente vai ficar sempre atualizando. Então tá aqui, ele vai dar o print, tudo que está acontecendo aqui, o que está acontecendo no n aqui, durante esse loop. E aí, deixa eu botar esse programa para rodar e eu explico. Ele vai de 0 a 9. Repara. Então, o for quer dizer para n, né, que vai de tanto a tanto. No caso aqui, ele vai de 0 a 10. Mas aí você vem aqui, começou de 0 vai até 9, porque isso é o comando geralmente do Python, mas se você for ver tem 10 números aqui. Então se você quer ir de 0 a 10, então você tem que colocar mais 1 aqui, que certamente ele vai de 0 a 10, certo? Aí você repara que eu coloquei aqui o print aqui do n para a gente poder ver, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer esse teste antes de utilizar o for. Aí, se eu quiser ver esses números aqui de 0 a 10, né, que eu não estou fazendo, eu não comecei no programa de fazer a soma ainda, vou começar ainda. Então eu vou fazer aqui, eu só quero ver os números aqui de tirar esse 0 aqui, começar a partir de 1. Como é que eu faço? Vou colocar aqui dentro 1, vírgula. Agora fica até mais claro. Então, para n de 1 até 10, né, que no caso aqui está 11, né, mas é 10 que vai aparecer aqui. Então, ele vai ficar dando o looping aqui, no caso aqui, 10 vezes, né, de 1 a 10. Quer ver? Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, só até 9, que é o intervalo entre aqui e aqui. Então nós definimos aqui o início 1, que foi aqui. Então aqui a gente define o início e aqui até onde ele vai. Então se eu quisesse, por exemplo, 5, ele ia iniciar. Coloquei 4, mas tudo bem. E do 4, eu coloquei o 4 até o 10. Certo? Então, já que a gente não vai na soma, o 0 não vai influenciar nada, eu vou começar do 1 aqui. Aí, mas eu quero saber a soma, se fosse o caso, ou a soma não, os números que apareçam aqui, os números ímpares. Como é que eu faço isso? Então, eu vou definir assim, 2 em 2. Então, ele vai pegar aqui, vai começar do 1, aí vai 1, 2, 3. Então, vai dar outro print, 3, 4, 5. Então, vai aparecer assim. Então, e o valor de n vai sendo atualizado em 2 em 2. Então, vamos lá. Exatamente. Então ele começa do 1 e atualiza ele sempre 2 em 2 e me dá os números ímpares de 1 a 10, 1 a 9, certo? Ou de 1 até esse intervalo aqui. Ok? Agora voltamos ao problema inicial que eu dei. Vamos fazer a soma de 1 a 10. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito nos outros programas. Vou definir uma variável soma, que tem que ser igual a soma, que vai ser atualizado, e a gente vai colocar o n aqui. Mas aqui fora tem que colocar n igual a 1 e soma igual a 0. O n igual a 1 já está definido aqui dentro. E soma igual a 0, eu preciso colocar aqui fora sim. Certo? Aí, esse daqui não é de 2 em 2, porque não é os números ímpares que eu quero. Eu quero apenas todos os números, né? Então vamos lá, eu vou botar isso para funcionar.
Aí, ó, ele me deu o valor de n, né? A mesma coisa que tinha feito anteriormente, de 1 até 10, então isso não é o que a gente quer a soma disso. Então vamos fazer a soma dos números eu vou colocar aqui soma. Se eu me lembro bem, a soma era 55, que a gente tinha feito anteriormente. Então a soma dos números é 55. Então, certinho. Aí a pergunta que geralmente a pessoa faz é: qual que eu vou quando eu vou saber que eu vou usar o for, quando eu vou saber que eu vou usar o while? Na verdade, os dois fazem a mesma coisa, né? Então isso é uma questão de conveniência. Se você quiser usar o for ou se quiser usar o while, de repente tem uma certa vantagem. Desculpa. Uma certa vantagem. Você definir o valor de n e até quando você vai isso aqui dentro fica de repente mais claro e tal. Diferente do while, né? O for, né? Desculpa aqui. Você define aqui mesmo. Agora o while não, você tem que criar uma variável, que você teria que criar n igual a n mais 1 para poder ele ficar atualizando o valor de n. Ele vai ficar atualizando o valor de n. Então você tem que definir, sempre ficar somando até dar certo. Isso é uma das principais diferenças, é a principal diferença do while for, né? No caso do for não precisa, você já define aqui dentro, precisa criar nenhuma variável que a gente chama isso de contador. Não precisa, então aqui já está definido aqui em cima aqui, nesse cabeçalhozinho aqui. Então essa geralmente a dúvida do pessoal, então quando vai usar um ou outro, mas no final das contas dá na mesma coisa. Então agora eu quero que vocês façam os mesmos programas que foram feitos utilizando o while, que é a soma dos números ímpares de 1 a n, né? E a soma dos números pares de 1 a n, ou de 0 a n, ou até n, né? E também eu quero que façam o fatorial de um número dado, né? Um número n. Então, e tenha cuidado, não esqueça de ser um número pequeno, não precisa ser um número muito grande, acima de 12 eu acho que é desnecessário. Então faz aí, mas faz de forma generalizada, né? Que você define o valor de n ali escrevendo mesmo. Você bota o programa rodar e no console aqui você digita o valor, certo? Então é isso. Façam os exercícios e treinem, que é muito importante que esses programas sejam feitos. Obrigado.